Canal Pretz FC no YouTube para falar da entrevista exclusiva com o presidente do Corinthians, Augusto Melo, na Rádio Bandeirantes. Antes do jogo contra o Vasco, na semana onde o presidente pode sofrer impeachment no Conselho Deliberativo do Corinthians, em reunião marcada para esta quinta-feira desta semana, às 6 da tarde, onde Augusto Melo pode, dentro do Conselho, perder o seu mandato. Se passar o impeachment por gestão temerária e por denúncias do contrato com a Vaidbet, ex-patrocinadora do Corinthians, o Augusto sai, assume o Osmar Stabile, que é o atual vice, temporariamente, até que o Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, marque a Assembleia Geral dos Sócios, que é uma espécie de segundo turno da votação, onde aí sim os sócios definem se aceitam o impeachment do presidente ou se reprovam. Se reprovarem, ele volta ao cargo. Se aceitarem, Augusto Melo será expulso do clube e depois haverá novas eleições para a presidência. Augusto Melo falou exclusivamente à Rádio Bandeirantes antes do jogo entre Corinthians e Vasco. O Corinthians venceu por 3-1 e eu comecei questionando a ele como é que ele vê todo esse processo de impeachment numa semana dura para ele, mesmo no momento que ele estava aparentando um bom humor no início da entrevista. Vamos acompanhar exclusivo na Rádio Bandeirantes. Consciência tranquila, Pretz. Até minha mulher às vezes brinca. Como é que você consegue dormir? Eu falo, consciência tranquila, eu estou fazendo o melhor. Todos sabem o meu caráter, são 40 e poucos anos de Corinthians. Sou um cara família, não tenho vícios. E o que a gente faz aqui é se dedicar. Quando eu me prestei a ser presidente do Corinthians, me dediquei a isso. Deixei muito claro para minha família que isso iria tomar muito meu tempo. Eu teria que abrir mão de muitas coisas. Minha família concordou, aprovou. Sabe que o Corinthians é minha paixão, sou um torcedor fanático. Hoje, como dirigente, é obrigação minha colocar o Corinthians nos trilhos. E é isso que a gente está tentando fazer e não estão tentando deixar. Então é consciência tranquila. O senhor vê tudo que está acontecendo como algo apenas político ou como algo em benefício do clube? Totalmente político, Pedro. Totalmente político. Quando eu ganhei a eleição, a gente ouvia nas lamedas do Parque São Jorge, tem que derrubar o cara em 3 meses. Passou 3 meses. Tem que derrubar o cara em 6 meses. Passou 6 meses. Agora tem que derrubar o cara em 1 ano. E eles sabem que a gente está aqui em prol do Corinthians, eles sabem que a gente está colocando o Corinthians nos trilhos, e é por isso que eles estão agindo dessa forma. A alegação é que há problemas no contrato com a Vaidbet. O senhor em algum momento ganhou dinheiro com isso? O senhor levou vantagem com isso? O senhor dividiu alguma comissão com algum integrante da diretoria? Porque as acusações são basicamente em cima disso. Você acha que se eu tivesse feito alguma coisa já não tinham pego, Pretz? Minha vida é limpa, por isso que eu bato de frente com todos. Não tenho rabo preso com ninguém, sempre trabalhei em prol do Corinthians, tenho exemplo para dar para minha família. Eu tirei um patrocínio de 17 milhões ano, botei um de 110, 120 milhões e eu vou precisar ter alguma comissão. Aliás, Pretz, eu acho que nunca um presidente na história do futebol brasileiro trouxe tanta receita para um clube assim como eu trouxe. Fui eu, a maior parceria da história da televisão, tirei um contrato de 17 milhões para 100 e poucos milhões, são 300 milhões em 3 anos, uma parceria com a TV de mais de 1 bilhão, que pode passar disso também, mais de 1 bilhão e 100, tirei um acordo de placa de 200 para 330, ainda ficando com LED, com placar para negociar, que a gente está trabalhando mais forte também nisso, enfim, praticamente a gente trazendo grande receita, e a gente quer o bem do Corinthians, né? Aí eles inventam essas histórias para poder tentar manchar nossa imagem, eles procuram de tudo para tentar me prejudicar, e na verdade eles não estão prejudicando, eles estão prejudicando o Corinthians, não é a mim que eles estão fazendo isso. Então, ou seja, será que são corintianos de verdade? A minha vida até agora, Pretz, foi só trabalhar para o Corinthians. Tudo que a gente fez é em prol do Corinthians. Meu imposto de renda está aberto, minhas contas estão abertas. Quando inventavam história, eu falava para meus filhos dia e noite, entra na conta, se entrar algum real, corre para a delegacia, faz BO, porque eles tentaram já de tudo, Pretz, eles tentam de tudo. Sabe que a gente não entra em acordo com ninguém, eu nunca conversei sozinho com ninguém, nunca negociei um contrato com ninguém sozinho, Pretz. Não converso com o empresário do jogador, sempre com o diretor executivo, sempre com gente ao lado, justamente porque a gente sabe como que é o Corinthians e a gente sabe as cascas de banana que esses caras iam nos colocar. E a gente está aqui de corpo aberto, de alma lavada para poder fazer o melhor para o Corinthians. E é isso que a gente está fazendo, Pretz. Erramos no começo, tinha alguns acordos, mas é aquilo que eu falei numa entrevista. Aqui para frente, se eu errar, eu vou errar pela minha caneta, não mais pela caneta dos outros. E eu estou agindo da forma que tem que agir, profissionalizando o Corinthians, que é o principal, que o Corinthians nunca teve um executivo de futebol, um executivo de base, um executivo administrativo, que é o CEO, e a gente está profissionalizando. O futebol ele é muito dinâmico,
Nós precisamos de pessoas técnicas, pessoas atualizadas, para que nos ajudem a tirar o Corinthians dessa situação, cara. Chega de amadorismo. Eu vou ler aqui, me permitem os ouvintes, o Pedro Ramiro também já está conosco, mas eu vou ler a nota do presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, por essa convocação dos conselheiros e por essa votação do pedido de impeachment. Em conformidade com o Estatuto do Corinthians, compete a mim, como presidente do Conselho, sem qualquer outra alternativa cabível, a convocação de reunião extraordinária do Conselho, a fim de que seja votado o pedido de destituição do presidente da diretoria executiva, encaminhado por mais de 80 conselheiros e acolhido e processado pela Comissão de Ética e Disciplina do Colegiado, tudo como mandam as leis em vigor. Ainda nesse período em que se buscou o entendimento desses temas, listaram-se diligências policiais estaduais e federais de teor gravíssimo, que ganharam notoriedade em diversos veículos da imprensa e demandaram maior grau de preocupação de nossa parte, não sendo possível ignorar a urgência dos fatos conforme precedente observado em situações anteriores. Os fatos nos demandam, como poder de fiscalização do clube, que atuemos com ciência das consequências previstas no artigo 24 da Lei do Profut, em seus 3 primeiros parágrafos, além do nosso Estatuto e da LGE, as quais não nos permitem não encaminhar o pedido às considerações dos órgãos competentes do clube sob o risco de sermos implicados por negligência ou conivência. Lembro que tão logo recebi o parecer da Comissão de Ética para julgamento do processo, manifestei-me publicamente. Os fatos nos demandam, como poder de fiscalização do clube, que atuemos como ciência das consequências previstas no artigo 24 da Lei do Profut, em seus 3 primeiros parágrafos, além do nosso Estatuto e da LGE, os quais não nos permitem não encaminhar o pedido às considerações dos órgãos competentes do clube sob o risco de sermos implicados por negligência ou conivência. Lembro que tão logo recebi o parecer da Comissão de Ética para julgamento do processo, manifestei-me publicamente que não tocaríamos nesse assunto, até que o time pudesse se livrar do rebaixamento no Brasileiro, o que de fato ocorreu. Da mesma maneira foi feito em relação a diversos procedimentos investigatórios e o Conselho tem conduzido sempre em sigilo, preservando a instituição. Por isso, pela tranquilidade da gestão e por obrigação estatutária e legal, é nosso dever decidir de uma vez por todas essa questão posta de forma regular e regimental. O Corinthians merece paz. Atenciosamente, Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo. Como é que o senhor interpreta essa nota? O senhor interpreta como algo legítimo ou como algo político de um dirigente que, até prova em contrário, anteriormente estava ao seu lado e agora está contra o senhor? O senhor vê dessa maneira também? É isso que nós queremos entender também, por que ele está agindo dessa forma, se sempre ele teve autonomia, se sempre tivemos bom relacionamento em todos os sentidos, e ele cai em contradição em um monte de situações que ele fala nessa nota. Primeiro, ele quer paz. Se ele quisesse realmente paz, ele cumpriria o Estatuto. E o Estatuto reza que o nosso Conselho de Ética identificou que seria por suspensão o processo, mesmo porque não tem nada, não tem omissão, que é o que eles querem julgar como omissão. Quando foi apresentado isso para mim, eu deixei muito claro. Eu fui ameaçado o tempo todo com isso, Pedro. Vocês não têm ideia. O tempo todo com a faca aqui no pescoço, sendo ameaçado por pessoas que ia explodir. Explode, cara. Se alguém dever, que pague. E foi o que aconteceu. Assinei o que tinha que assinar. Sempre fui a favor da investigação. O Corinthians é vítima disso tudo. Mais de 60% dessas assinaturas, Pedro, não é pedindo impeachment. Tem muita gente me procurando, pedindo para tirar essa assinatura. Tem áudio de pessoas já em grupos que estão reclamando. Essas assinaturas foi assinatura de ata de reuniões em casa de alguns conselheiros. Essas assinaturas foram assinadas para esclarecimento. Menos de 30%, 40% é realmente para impeachment. Então você vê o absurdo que eles estão agindo para dar um golpe. Isso é um puro golpe no qual ele está sendo conivente. Perfeito. O senhor recebeu o apoio dos jogadores. Hoje tem jogo. A gente queria estar falando do jogo, mas é impossível falar do jogo no momento que o assunto tomou conta do vestiário também. Como é que o senhor viu o apoio dos jogadores em notas? É uma nota escrita, daqui a pouco o Guilherme Agrela até vai ler a nota aqui durante o programa, mas é uma nota geral com os jogadores apoiando essa nota em seu favor. Como é que o senhor viu isso? Os jogadores entraram em contato com o senhor, disseram que iriam fazer isso, ou o senhor foi pego de surpresa? Para mim foi uma surpresa muito grande, Preto. Fiquei até emocionado, jamais esperaria isso. Até alguns conselheiros me mandaram prints de alguns conselheiros ridículos falando que nós usamos funcionário. Jamais faria isso, eu tenho caráter e nenhum funcionário se submeteria a isso. Isso é ridículo. E para mim foi muito emocionante. É a segunda democracia que está acontecendo no Corinthians. Isso é uma coisa histórica no futebol. Nunca vi isso na minha vida. Isso mostra, Preto, o nosso caráter, o nosso profissionalismo, a nossa dedicação em tudo aqui, Preto. Eu peguei esse clube, Preto, sem R$1 no caixa, com mais de 180 milhões de dívida para pagar em curto prazo.
Nós aqui todo dia pagamos dívidas. É um problema meu, Prédio. Não vou falar mais da gestão passada, porque a partir do momento que eu ganhei a eleição, daqui para frente é um problema meu. E é um problema meu corrigir todos os problemas que deixaram para nós. Eu não vou deixar esse problema todo para o próximo presidente. Você pode ter certeza de uma coisa. Nós vamos deixar um Corinthians muito melhor para o próximo presidente, porque eu tenho certeza que o próximo presidente, ele é corintiano. Ele quer um Corinthians como a gente quer. E a cada presidente que assumir, se deixar uma situação melhor para o próximo, o Corinthians sai disso rapidinho, Prédio. Para mim, isso foi uma coisa fantástica, uma coisa histórica que aconteceu e mostra o nosso planejamento, Prédio. Nós pegamos esse clube sem R$1 no caixa. Eu recebi proposta do Wesley de 8 milhões de euros. Eu falei, o Corinthians vai voltar a vender bem. O Corinthians vai voltar a ter sua camisa valiosa. E é isso que aconteceu, Prédio. Eu não tinha R$1 no caixa, segurei o Wesley e acabei vendendo o Wesley por 25 milhões. A nossa camisa estava em torno de 70 e poucos milhões, hoje ela já vale quase 150 milhões. E por causa de muitos desses caras que se dizem corintianos, que fica vazando coisa para a imprensa, que fica jogando muitas situações para fora do clube, a gente perdeu outros patrocínios, que a nossa camisa já era para ter passado de 200 milhões de patrocínio. Ou seja, a gente está valorizando a instituição, o corintiano está voltando a sorrir, a gente está voltando ao protagonismo, o Corinthians já vende hoje seus jogos para fora, o Corinthians hoje já tem grandes parceiros, o Corinthians hoje já tem jogadores que quando você fala quer jogar. Quando nós assumimos aqui, Prédio, nenhum jogador queria jogar aqui, nós não tínhamos dinheiro para contratar, nós não tínhamos dinheiro para pagar, ninguém queria jogar no Corinthians, uma baderna toda, profissionalizamos, trouxemos pessoas capacitadas, pessoas atualizadas, com um planejamento, e o Corinthians está saindo disso, Prédio. Nós temos mais de 50 milhões, se eu não me engano, bloqueados, Prédio. E mesmo assim, a gente comemora, assim, porque muita gente critica, está comemorando pagar salário antecipado. Isso aqui há muitos anos, se eu não me engano, acho que há mais de 15 anos não se pagava salários antecipados. Nós temos 4 meses de salários antecipados, folha salarial em dia, 11 meses de direito de imagem atrasado, bichos atrasados, nós colocamos tudo em ordem, Prédio. E o Corinthians está caminhando para isso. Tivemos erros, sim, no começo, no qual eu comentei quase agora, mas estamos consertando, estamos profissionalizando, estamos fazendo um planejamento já para 2025, esperando acabar aqui esse campeonato, se Deus quiser, com um resultado melhor. Você vê como esse próprio presidente do Conselho, ele cai em contradição. Nós não estamos 100% ainda fora da zona de rebaixamento. Não escapou ainda não escapou. Não escapamos. Como é que o cara fala disso? Que agora ele conseguiu colocar isso porque a gente escapou. Não escapou nada, ele está provocando aqui uma turbulência, ele está provocando problemas aqui que isso pode afetar em partidas, não só hoje, como outras seguidas, que a gente almeja melhores posição para o Corinthians no campeonato, até buscar a Sul-Americana, quem, se Deus quiser, uma Libertadores, né, a gente corintiano, a gente sonha, mas o importante é realmente sair 100% disso, porque hoje a gente tem um time de futebol, Prédio, falta só, vamos entender com a comissão, com o executivo de futebol, o que a gente pode melhorar para 2025, para sim, como eu sempre falei, nós temos um time competitivo, um time que vai brigar por título. Então, para mim, foi uma surpresa maravilhosa. Isso vai atrapalhar muito o planejamento, porque uma vez que tem o impeachment, sai todo mundo, acaba o planejamento, que é isso que eles querem. Eles querem tirar todos nós que estamos arrumando o Corinthians e botar a gente deles, para dar um golpe, que é isso a intenção deles. Mais uma palavra golpe dentro do Corinthians, né? A rede social dos atletas. Nós, atletas do elenco masculino do Corinthians, gostaríamos de declarar nosso apoio ao presidente Augusto Melo. Com todas as dificuldades enfrentadas ao longo do ano, ele tem sido justo, sincero e profissional para honrar os compromissos do clube. O Corinthians e sua fiel torcida estão acima de qualquer disputa política. Por isso, o elenco está alinhado com o presidente e a diretoria de futebol para recolocar o time do povo no caminho das conquistas. Interessante. Entre os jogadores que publicaram a nota oficial estão Igor Coronado, André Ramalho, Thales Magno, Fagner, Matheus Araújo, Breno Bidon, olha o Fagner aí, Giovanni, Mateuzinho, Hugo, Rian, José Martins, Alex Santana, Charles, Pedro Henrique, Pedro Raul, Romero, Gustavo Henrique e Félix Torres. Então a gente tá falando, a gente está colocando tudo que foi feito aqui. A nota do presidente do conselho, presidente Augusto Melo com espaço para se defender, e a nota dos jogadores. Se o presidente Romeu Tuma Júnior quiser entrar no ar para dar seu posicionamento, o espaço está dado. Pedro Ramiro, presidente Augusto Melo nos atendendo. Hoje tem jogo, mas é impossível falar do jogo. Tudo bem, Ramiro? Boa tarde. Tudo bem, Prédio. Boa tarde para você, para os nossos ouvintes, para quem nos acompanha também. Um abraço para o presidente Augusto Melo, mais uma vez agradecendo a participação aqui na Rádio Bandeirantes. Ô, presidente, aproveitando até da tua presença aqui na rádio, falando sobre ainda essa coisa toda de denúncias, investigações, o senhor já falou sobre a Vaidbet e também falava sobre a questão do Romeu Tuma Júnior. Recentemente a gente viu a Polícia Civil abrindo um inquérito para investigar uma denúncia de milícia digital contra conselheiros no Corinthians. E o Romeu Tuma Júnior foi uma das pessoas que prestaram depoimento sobre esse caso.
A minha pergunta é bem direta, presidente. Há o esquema de milícia digital no Corinthians? Boa tarde, Pedro. É um prazer. Parabéns pelo seu trabalho. Sou um admirador, que eu acho que o que faz a credibilidade de vocês da imprensa são pessoas como você, como o Prédio, que eu nunca vou recusar falar, porque eu sei que são pessoas sérias e que sempre quer o bem do esporte e que é um cara que dá espaço, se vocês dão espaço para todos poder se justificar. Isso é a coisa mais ridícula que eu já ouvi na minha vida. Isso é mais um motivo para o golpe deles, isso é mais um motivo para eles ficarem justificando as situações que eles querem fazer. Cara, então quer dizer, a milícia digital dos jogadores aí, a milícia digital de... Ele não foi polícia, ele fala o tempo todo, eu sou polícia, eu fui polícia, eu tenho 40 anos de polícia. Então investiga, cata, pega, pô, tá aí, não tá aberto o inquérito. Eu acho justo, cara. Se tem algum problema, tá com a polícia, manda a polícia investigar, cara. Isso é a coisa mais ridícula do mundo. É o que eu falei, minhas contas tá aberta, meu e-mail tá aberto, essas coisas todas. O que precisar de mim, estou à disposição justamente para isso. Agora, ficar acusando é mais um pretexto que ele sempre tenta jogar essa gestão, essa diretoria, para a imprensa, para justificar, para ficar minando. Isso é assim desde o dia que eu assumi, Pedro. Desde o dia que eu assumi, eles ficam jogando para a imprensa para manchar a imagem do presidente, sem contar que já me compararam com crime organizado, com tráfico de menores. Já me tentaram horrores na minha vida, vocês não têm ideia, ameaças de tudo quanto é tipo, justamente para ficar me minando. Por que me minando? Porque sabe que a gente está trazendo a credibilidade para o Corinthians, sabe que grandes empresas estão voltando a patrocinar o Corinthians. Isso é para manchar a imagem, para essas empresas correrem e nos sufocarem financeiramente, como já tentaram. Sufocaram a gente financeiramente, a gente conseguiu driblar isso, está conseguindo manter algumas contas em ordem, me sufocaram emocionalmente, tentaram mexer com a minha família, com a minha filha, tentaram mexer com a situação, tudo isso emocionalmente para a gente largar o cargo. Não vou largar o cargo, não vão me tirar daqui, não vão ter golpe, não vai ter impeachment. E nós vamos consertar o Corinthians, nós vamos trazer o Corinthians de volta para o corintiano. O corintiano já está sorrindo com um planejamento, com um futuro de 2025 muito melhor. E você pode ter certeza, isso faz parte. A gente está tendo uma revolução aqui dentro, no sentido, por uma dinastia de 17 anos, que a gente está mudando essa história, a gente está trazendo o Corinthians para um mundo muito melhor. Cara, o Corinthians tem a maior torcida do mundo, essa marca é uma potência, cara. Quem fez essa marca? O torcedor. Eu sangro para ter o ingresso mais barato, eu sangro para manter a manutenção do Corinthians mais barata. Você acredita que foram subir no meu andar para mim parar de vender título do clube social, cara? Pô, a gente colocou mais de 4 mil pessoas novas dentro do clube. Quem tem comércio dentro do clube está sorrindo, toda hora me liga, me elogiando, todo mundo está pagando seus aluguéis em dia. Pô, tudo isso a gente está trazendo, está formando uma estrutura para o Corinthians novamente, cara. E eu sou criticado, vão com a faca no meu pescoço para mandar pessoas embora, vão com a faca no meu pescoço para parar de ter sócios, vão com a faca no meu pescoço para aumentar ingressos, sabe? Pô, a gente tirou um monte de situações. E por que eles querem também me derrubar, Pedro? Porque a gente está trocando contratos ruins por contratos bons para o Corinthians. É assim que o Corinthians vai voltar. O Corinthians hoje já tem receitas com internet, coisas que nunca teve. O Corinthians já está tendo receita em vender jogos para fora. O Corinthians está trazendo muitas receitas que nunca teve. É através disso que o Corinthians vai sair dessa situação. Mas eu acho que isso está incomodando alguém, né? Está tirando o ar de alguém. Alguém não está conseguindo respirar por essas mudanças total. Este é Augusto Melo, falando bastante sobre questões ligadas ao Corinthians, e vocês aí do outro lado interpretem e deem os seus pareceres. Para mim é tudo questão política, nunca se pensa no clube. A gestão dele não é boa, já falei isso para ele, né? Principalmente com o aumento gigantesco da dívida. Agora, impeachment nunca é bom, em nenhum lugar, nem na nossa política, nem na política de clube, e já é o terceiro pedido de impeachment nos últimos 10 anos no Corinthians. O Corinthians só está se tornando poder mais poder, sem pensar no clube, na minha opinião. Vamos aguardar. Daqui a pouco tem a segunda parte da entrevista exclusiva de Augusto Melo à Rádio Bandeirantes.